grande pergunta é essa. O PROCON pode chegar lá e dizer assim, olha, a gasolina tem que vender nesse preço, não pode passar desse preço. O PROCON pode fazer isso, Felipe? Olá, Márcio, boa tarde novamente a você, a quem está chegando agora aqui no Plantão Campina. Assunto que gerou bastante polêmica, viu, Márcio, após esse anúncio aí de 20 centavos no preço da gasolina anunciado na semana passada pela Petrobras. Ao meu lado está o Valdenir Santana, que vai tirar todas essas dúvidas para a gente. Valdenir, o Márcio perguntou lá no estúdio que a grande pergunta é como o PROCON age nesse ajuste de preços e como o órgão pode ali atribuir o valor da gasolina. Boa tarde. Não, em primeiro lugar, boa tarde a todos, não é competência do PROCON regular preços. Nós interagimos, nós fazemos a mediação entre os postos de combustíveis, o consumidor, buscando proteger e assegurar o direito do consumidor. Conversamos hoje pela manhã com o presidente do sindicato dos proprietários dos postos de combustíveis, porque nós recebemos várias denúncias de que o reajuste extrapolava os 20 centavos estabelecidos pela Petrobras. E a compreensão do sindicato dos proprietários de postos de combustíveis é que eles não são obrigados a repassar apenas esse valor. Eles podem trabalhar dentro de uma margem de 20% de lucro, que isso não seria a prática de preço abusivo e que eles estariam fazendo isso e que no somatório desses reajustes, como todo consumidor pode perceber, não foi só esse reajuste que ocorreu de 20 centavos nos últimos dias, foram vários reajustes que cumularam num reajuste superior ao autorizado pela Petrobras. E o sindicato entende que não é obrigatório eles praticarem esse preço autorizado pela Petrobras. Eles entendem que podem, dentro de um percentual de 20%, fazer esse trabalho e esse reajuste. Nós, enquanto órgão de defesa do consumidor, estamos informando ao Ministério Público o posicionamento da categoria representada pelo presidente do seu sindicato e estamos deixando claro que não compete ao PROCON regular preços. Essa discussão sobre o preço abusivo existe em várias decisões judiciais que estabelecem que um percentual de até 20% não é considerado prática abusiva. No caso dos combustíveis, é um caso específico, porque nós estamos diante de uma estatal regulada pelo governo federal. E essa discussão cabe aí à Petrobras, às distribuidoras, à Agência Nacional de Petróleo e aos postos de combustíveis. Não é competência do PROCON regular preços. O que nós estamos fazendo é informando o Ministério Público, a própria ANP, sobre o posicionamento do presidente do sindicato dos postos de combustíveis, de não seguir os percentuais praticados pela Petrobras. Esse reajuste que a população está percebendo acontece a partir dessa medida do sindicato, dos proprietários adquiridos e que não vai seguir então essa tabela de preços passada aí pela estatal. Exatamente, por isso que nós fomos alvos de muitas reclamações, chegou ao órgão várias denúncias de que esse preço não estaria extrapolando o que a Petrobras anunciou e o sindicato informou que não segue esse preço praticado pela Petrobras, eles são direcionados por esses 20%, mediante algumas decisões judiciais que assegurariam eles trabalharem dentro dessa margem. Durante a reunião que o senhor colocou que teve com o presidente do sindicato hoje pela manhã, qual essas medidas judiciais que ele coloca para não seguir essa tabela? Ele alega que existe uma jurisprudência de que até 20% seria considerado um preço não abusivo. O nosso papel enquanto órgão de defesa do consumidor é informar o Ministério Público, fazer essa mediação. Como eu disse, não compete ao PROCON mediar preços, tabelar preços. Não existe essa competência para o PROCON. Nós informamos ao Ministério Público o posicionamento da categoria e fazemos o nosso papel, que é a defesa do direito do consumidor, informando ao Ministério Público e informando à Agência Nacional de Petróleo o posicionamento da categoria. O órgão já presenciou alguma atitude assim, desse diálogo que acontece entre o PROCON e o sindicato? É a primeira vez que isso acontece? Como tem se comportado o sindicato nesses reajustes posteriores? Nos reajustes anteriores, existia uma fiscalização de acompanhamento dessa regulação, de acordo com os percentuais praticados pela Petrobras. E sempre tivemos um bom diálogo, um bom debate democrático, e entendemos que eles têm uma compreensão de defenderem os seus direitos enquanto proprietários dos postos de gasolina. Nós buscamos, dentro da nossa competência, ressaltando que não compete regular preço, dentro da competência do PROCON, buscar defender o interesse do consumidor, notificando o MP PROCON e notificando
à ANP sobre o posicionamento da categoria. Valdeni, os principais relatos após essas denúncias chegaram a órgãos pelos consumidores, qual é o preço ali está variando da gasolina hoje aqui em Campina Grande? Inclusive, uma alegação deles é que esse preço praticado em Campina Grande é o mesmo praticado em João Pessoa, que é de R$ 6,19. Isso tem variado entre 30, 40 e 50 centavos o reajuste, e não 20 centavos como anunciado pela Petrobras. Agora, compete ao órgão, como você colocou, encaminhar para o MP e depois como é que acontece a fiscalização aqui em Campina Grande? A fiscalização desse tabelamento de preços não é competência do PROCON. Existe um órgão que acompanha, que é a Agência Nacional de Petróleo, bem como o MP PROCON pode promover alguma ação civil pública e fazer essa discussão no âmbito da justiça, mas não compete ao PROCON. Obrigada pela entrevista e pelos esclarecimentos. Valdeni Santana, coordenador do PROCON aqui de Campina Grande.